Fechou. Então, turma, o nome dessa mesa é Universidades Privadas Catarinenses e a luta contra a mercantilização do ensino. Eu vou passar a fala, né, para o Alex, que ele vai ajudar a mediar a mesa, e eu vou ser a pessoa responsável por organizar as inscrições de fala. Lembrando que as inscrições de fala serão encerradas na última pessoa que estiver falando na mesa, e aí cada pessoa inscrita terá 5 minutos, tá? A inscrição será no chat e eu vou chamando por ordem. Ok, Alex, é com você. Bom dia a todos, todas e todes. Sou Alex, do Direito Unisul, presidente do Centro Acadêmico de Direito e diretor de Universidades Pagas da atual gestão da União Catarinense. Vou passar, então, a palavra para a Laiane Conte, diretora de Universidades Pagas da Uni. Bem-vinda, Laiane. Obrigada, Alex. Me ouvem? Sim. Certinho, gente. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando o Congresso. Eu quero muito parabenizar primeiro, né, por essa construção, porque eu acho que ninguém nunca imaginou que qualquer congresso de OE que está acontecendo agora fosse nesse formato, fosse online, uma experiência totalmente nova e atípica do que a gente já pensou em fazer no movimento estudantil. Então, quero muito parabenizar por esse esforço e por esse congresso que já está bonito, né? Começou ontem, eu estava acompanhando os debates, eu quero muito parabenizar na figura dessa diretoria aí que se despede. E aí, eu quero me apresentar também, né? O Alex já me apresentou, eu sou Laiane, eu sou diretora de universidades privadas da Uni, já coloco aqui a mim à disposição dessa diretoria, à disposição da minha pessoa, inclusive em particular, para essa nova diretoria que vem aí da UCE, com todo o gás e com todo o fôlego, para construir o movimento estudantil nas universidades privadas. A gente tem muito dito que Bolsonaro ele tem atacado a educação pública de todas as formas, né? Com um objetivo central, que é sucatear para privatizar, ou seja, tirar aquele grupo, o caráter popular que a gente conseguiu fazer com que a universidade tivesse através dos anos, retirar quem mais precisa da educação pública desse espaço e elitizá-la de volta. E eu vejo que existe uma movimentação real também nas universidades privadas, porque de fato também a universidade privada teve uma mudança significativa do povo que passou a ocupar esse espaço, através do ProUni, através dos fiéis, através das bolsas, através das políticas que foram surgindo, até a universidade privada teve sua cara mudada, né, através da luta do movimento estudantil, e a partir daí que se transformou em políticas públicas para os estudantes conseguirem entrar nesse espaço. E eu vejo também que há uma movimentação de Bolsonaro para também despopularizar a universidade privada, através do corte das bolsas do ProUni, que esse ano tem 1/3 a menos de bolsas ofertadas. É o menor número de bolsas ofertadas desde 2013, com a justificativa que a gente tem um menor número de inscritos do Enem, ou seja, ele usa isso como justificativa para despopularizar a universidade, para oferecer menos bolsa, para colocar menos público. O rombo de 1 bilhão do FIES, o endividamento dos estudantes do FIES, também reflete na despopularização da universidade privada, né? Numa menor inserção do nosso povo, da nossa juventude, no espaço da universidade privada. Então, eu ando percebendo que há também essa movimentação, tirar quem mais precisa, tirar o povo da educação superior, seja ela onde ele estiver. E isso tem acontecido. E aí, inclusive, eu já quero muito entrar sobre os desafios que o movimento estudantil tem nas universidades privadas. Nós estamos em uma grave crise política, social, humanitária, sanitária, mas em uma grave crise econômica que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem sentido na pele quando a gente vai no supermercado, quando a gente vê o aumento da conta de energia, o aumento da cesta básica, o aumento de coisas básicas mesmo. A gente tem sentido isso na pele, e isso atingiu diretamente os nossos estudantes nesse período de pandemia.
nós temos o maior número de evasão de uma década aqui no nosso país. São mais de 630 mil estudantes que saíram somente do ensino superior, que desistiram de estudar para poder trabalhar ou simplesmente não tiveram mais condições de pagar, porque nós estamos em uma crise econômica agravada por Bolsonaro, né, e suas escolhas políticas. Então, muitos estudantes, centenas de milhares de estudantes desistiram de estar na universidade. E eu enxergo isso com dois fatores. O primeiro é que, de fato, esse contexto pandêmico e esse contexto de crise que a gente passa afasta da nossa juventude, afasta dos nossos estudantes a perspectiva de que a educação pode ser uma saída real, né, para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família, para mudar, inclusive, economicamente a sua realidade. A educação tem sido uma realidade cada vez mais distante. E o segundo ponto é o ponto econômico em si, que é os estudantes endividados com fiéis, os estudantes endividados com as mensalidades, os estudantes que precisaram trabalhar, que não conseguem mais estudar, que tiveram a renda das suas famílias atingidas diretamente por essa crise econômica que a gente passa. E isso coloca no nosso radar dois desafios, que é de, primeiro, resgatar a perspectiva desses estudantes de que a educação ainda é um meio de transformação na nossa sociedade. É a nossa ferramenta maior que a gente tem de mudar socialmente, de mudar economicamente, de mudar as nossas vidas e as nossas famílias. E isso é um papel do movimento estudantil, convencer sobre o papel da educação e convencer ainda mais de que esse espaço da universidade, do ensino superior, não é de ninguém se não for nosso. E o segundo desafio, que eu acho que ele precisa ser central para o movimento estudantil das universidades privadas no próximo período, é debater a pauta econômica, porque a gente pode convencer o estudante de que ele precisa estar na universidade, mas ele estar convencido não é suficiente se ele não tem condições de pagar a sua mensalidade. Então, se a gente quer reverter esse quadro de evasão universitária absurda em nosso país, o movimento estudantil das universidades privadas precisa debater e muito a pauta econômica, que passa pelo quê? Pelo perdão imediato das dívidas do FIES, porque a gente sabe, o estudante que está endividado, ou não pelo FIES, ou pelas mensalidades regulares, que não nem está em bolsa, ele não consegue se matricular para o próximo semestre. Então, se a gente não reverte essa dívida, a gente não garante que o estudante entre novamente na universidade. Precisa reverter imediatamente o número de bolsas do ProUni, que diminuíram em 1/3 desde 2013, para garantir que o estudante entre. É preciso continuar pautando. Eu lembro que foi um boom, né, de luta das UES para conseguir a redução das mensalidades no início da pandemia. E, neste momento, essa lei ela é considerada inconstitucional, e, por isso, na maioria dos estados, elas não vêm sendo aplicadas, a não ser por uma política interna da universidade, mas, assim, por lei, a gente não consegue garantir com que ela funcione de verdade. E a gente precisa voltar a pautar com toda a força a necessidade da lei da redução das mensalidades, para que os estudantes tenham condições de pagar e voltar para a universidade. O passe livre também é uma pauta econômica que não está distante, porque esse momento que a gente passa agora é um momento de retomada da volta às aulas, né? Uma movimentação de várias universidades do nosso país e do estado. E mesmo que de modo híbrido, mesmo começando pelos cursos de saúde, a tendência essa movimentação de volta às aulas, e a gente precisa garantir o passe livre, que também é uma pauta econômica, que é o dinheiro do transporte para poder chegar na universidade. Então, eu acho que o nosso maior desafio é bater de frente com esse número de evasão universitária colocada para a gente como realidade dos estudantes das universidades privadas. Para além disso, tem dois desafios que precisam estar no nosso radar. O de responsabilidade que a gente sempre teve com essa pandemia, de debater seriamente e de contra com essa onda de negacionismo, debater seriamente, colocar a pauta da ciência
à frente, a pauta da segurança, a pauta da vida das pessoas à frente disso tudo. Então, está posto também para o movimento estudantil ficar no pé dos tubarões de ensino nesse próximo período, para que os nossos estudantes tenham segurança, né? Tenham garantias de medidas de segurança, de saúde, para poderem voltar para as aulas. E, por fim, eu acho que é um desafio que a gente começa a debater com mais profundidade a cada dia, porque se torna uma realidade mais próxima da gente. Nós entramos em pandemia, nós passamos a viver o ensino remoto, né? De modo mais profundo, porque não era uma realidade para todos os estudantes, de modo mais profundo. E a gente sabe que isso liga um radar importante para o movimento estudantil em relação aos tubarões de ensino, que é essa oportunidade que eles enxergam de sucatear ainda mais a educação, né? De cobrar a mesma mensalidade por um ensino mais sucateado, por um ensino com menor qualidade. Inclusive, a gente tem visto essa movimentação em alguns estados. Universidade que nem quer voltar presencialmente, universidade que quer enfiar a goela abaixo dos estudantes. Assim que normatizar, e eles já sinalizam isso, aulas EADs que precisam necessariamente acontecer presenciais. Então, toda e qualquer tentativa de sucatear, de diminuir a qualidade do ensino no ensino superior privado vai acontecer, isso precisa estar no nosso radar, para não deixar um minuto sequer que os tubarões de ensino possam fazer o que eles querem com o nosso futuro, né? Com a nossa educação. E isso está posto também como desafio do movimento estudantil. Por fim, precisa sempre, sobre tudo isso que eu apresentei, bem mais coisas, inclusive, que a gente debate sobre o ensino superior privado, nós aqui temos uma missão. O movimento estudantil, a OCE, os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes precisam apontar um norte. Os estudantes precisam saber que o culpado por essa crise econômica, o culpado por esse número absurdo de evasão, pela diminuição de bolsas, por esse momento caótico que a gente passa, por tanto ataque ao ensino superior, tanto ataque aos estudantes que estão no ensino superior privado, que são 75% dos estudantes e que sua grande maioria estão trabalhando agora na pandemia. O culpado disso tudo é Bolsonaro. Então, vencer esse projeto de desmonte, vencer esse projeto de sucateamento, vencer esse projeto de despopularização do espaço universitário, seja ele qual for, também passa pela luta pelo Fora Bolsonaro, e isso precisa estar no norte do movimento estudantil para o próximo período. Não há como pensar um projeto de educação avançado com o Bolsonaro no poder, e isso também precisa estar no nosso norte. É isso, eu espero ter contribuído com o congresso de vocês. Estou acompanhando, já quero parabenizar, me colocar à disposição também para essa próxima gestão e com muitos desafios agora pela frente. Muito obrigado, Nayane. Eu passo agora a palavra para o presidente do DCE da Unisul Tubarão, o Pedro Henrique Almeida. Bem-vindo, Pedro. Então, muito bom dia a todos. Como o Alex apresentou, sou Pedro Henrique Almeida, presidente do DCE da Unisul Tubarão, sou professor de História e membro da Juventude Socialista do PDT de Santa Catarina. Né? E a nossa experiência com universidades privadas está acontecendo agora. Né? Acredito que a maioria aqui sabe que a Unisul até então era uma universidade comunitária, tinha uma lógica de universidade comunitária, as coisas eram resolvidas, né, de uma maneira mais pessoal. Tu conhecia o reitor da universidade, tu tinha a ideia de conversar com aquela gerência que realmente administrava a universidade, estava perto de ti, né? Então era uma lógica completamente diferente. Eu assumi o DCE da Unisul nesse ano. Então, eu peguei um período de transição de universidade comunitária para universidade privada. E foi e está sendo um baque bem grande, né?
Então, a gente consegue perceber essa diferença. A minha graduação toda foi em uma universidade comunitária, tendo uma excelência da qualidade de ensino, porque tem essa diferença, né? Uma universidade comunitária, ela tem uma lógica de tudo que for que ela receber, tudo que for investido nela, ela vai reinvestir na questão de qualificação profissional, vai reinvestir no espaço físico da universidade, né? Ela não tem essa lógica do lucro. Quando a gente se deparou com esse grupo educacional, a ideia deles é lucro, lucro. Então, os cursos que são menores, vamos dizer assim, as licenciaturas, os outros cursos que não têm uma grande rentabilidade para a universidade, que antes se mantinham, hoje eles tendem a sucatear. Então, a gente percebe isso claramente, né? Tem focos em alguns cursos, como medicina, até um pouco no direito, que é um grande curso da universidade, que é o maior curso, né, que tem o maior número de estudantes. Então, esses cursos eles são priorizados por essas empresas. Mas não é só isso. A gente também percebe essa questão e essa influência neoliberal na própria grade curricular. Então, tu pega uma grade do curso de História, se fala muito pouco sobre História hoje em dia, mas aí tu vai ter vida e carreira, são para todas as pessoas, né? Tu vai ter, assim, uma ideia mais mercadológica do ensino. Então, isso fica extremamente claro. Outro fator que também é bem perceptível é a falta de entendimento deles sobre o movimento estudantil organizado, né? Então, no grupo que assumiu a Unisul, nós somos a maior universidade, né, desse grupo. Então, como tinha uma lógica comunitária, os DCEs, os centros acadêmicos, são muito atuantes. E a gente vê isso, hoje em dia, batendo de frente realmente. Então, qualquer mudança curricular, qualquer coisa que eles querem fazer, eles têm essa resposta do movimento estudantil, né? Então, isso é muito bom e dá força para a gente. Então, é esse trabalho que a gente está tentando fazer na Unisul. A gente está conseguindo conquistar alguns direitos fundamentais. Agora, nessa semana passada, nós conseguimos mudar a lógica ali. Por exemplo, nas licenciaturas estava acontecendo assim. Eram 2 aulas na semana presenciais, 2 virtuais. Só que aquelas 2 virtuais, elas teriam que ser presenciais também, né? E aí, na outra semana, eu faria o rodízio, e na outra, essa turma viria novamente. Então, ao todo, as pessoas teriam 4 aulas no mês, né, presenciais. Os estudantes se movimentaram e a gente conseguiu, com isso, barganhar com a universidade, conversar com a universidade. A gente disse, não, isso não é possível, a gente não pode, não vai controlar os estudantes nesse manifesto deles, e a gente precisa arranjar uma solução que é justo, é uma ideia justa. E conquistamos agora 8 aulas presenciais, essas 2 que eram virtuais voltaram a ser presenciais. Então, é demonstrar essa força, né? Porque a ideia mercadológica, a ideia de lucro, a ideia de um ensino mais voltado para o virtual faz parte dessa questão das universidades privadas. E nós, como movimento estudantil, a gente pode e deve resistir a isso. E a gente só faz isso, a gente só resiste a isso com um movimento estudantil organizado, chamando centros acadêmicos para conversar, unindo os estudantes, fazer com que eles entendam a importância que tem um DCE, a importância que tem um centro acadêmico. Então, isso é de fundamental importância para que a gente mantenha uma qualidade de ensino, que a gente sabe que é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil, que a lógica é completamente diferente do que a gente tem numa universidade pública e numa universidade comunitária. Como eu falei anteriormente, a grade curricular mostra isso, né? Então, a gente deve reafirmar isso sempre. A gente só consegue ter essa qualidade de ensino, a gente só consegue ter isso quando a gente tem um movimento coeso e um movimento estudantil organizado, né? Eu não quero me estender muito na minha fala, eu não vou usar meus 15 minutos, mas vou estar aqui para o debate, né? Conforme o pessoal vai falando, a gente se inscreve e debate realmente. Mas essa pontuação, eu acho que é de suma importância para a gente deixar claro, né? O que vem acontecendo. E que a gente sabe que a UCE, os centros acadêmicos, os DCE são de fundamental importância que a gente consiga manter uma universidade coesa e realmente atenda os estudantes e não a uma ideia liberal de mercado, né? De lucro.
Muito obrigado, Pedro. Passo a palavra, então, para o Pablo Henrique Lopes de Carvalho, estudante de Direito da UNO-Sociesc, militante do MUP. O Pablo se encontra, que é a composição da mesa. Tá ok. Aguardo, Pablo. Bom dia, colegas, né? Bom dia a todos, alguns rostos conhecidos já aqui, né? Então, sobre as falas que ocorreram até agora, né? A mercantilização no ensino vem ocorrendo a passos galopantes, né? No Brasil inteiro. Santa Catarina não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Eu, como o Pedro Henrique, o Alex, né? E demais aqui, fazemos parte de algumas instituições, né, que eram majoritariamente privadas e agora comunitárias, que estão sendo anexadas nessa mercantilização, nessa neoliberalização do ensino, né, que é a Unisul, Unisociesc, tem Curitiba, né, fora de Santa Catarina, a Unicuritiba e tudo mais, fora outras que estão no radar também, do grupo chamado, né, Ânima, né, que é quem está fazendo essa indexação, né, e essa destruição, né, do ensino, digamos assim, destruição com essa mudança curricular, né, a principal questão que vem trazendo e sendo a central nessas universidades, né, é a questão que o preço, né, o valor econômico continua o mesmo, né, do ensino, porém a qualidade ela simplesmente decaiu, né, gigantescamente, assim, gigantescamente. Por quê? Porque essa mudança de grade, ela enxugou totalmente, né, ela transformou alguns cursos metade EAD, eles chamam de híbrido, né, eles chamam de híbrido, e isso digamos, defasando, né, fazendo também, além do preço, fazendo com que tenha uma evasão maior também dos cursos, né, e às vezes, muitas vezes, por o aluno também não ter uma condição financeira, né, firme e fixa, algumas universidades também não têm bolsa, né, não dá uma condição, não fazem parte, por exemplo, do Unedu, né, com uma questão bem importante, inclusive aqui, aproveito para parabenizar a Unisul, que tem um trabalho combativo muito importante no Unedu, né, muito importante, e acaba tendo essa evasão gigantesca, né, gigantesca dessas universidades. E o que eu tenho a colocar aqui, né, quanto ao movimento estudantil, é que falta um pouco de combatividade nessa questão, falta combatividade, né, ir pro embate, ir pro cara a cara, né, por quê? Porque isso teve meios de como separado isso, né, teve algumas universidades que mostraram isso, né, mostraram isso fora do estado, né, e claramente eles, por exemplo, o exemplo, né, não adianta só falar, vou dar um exemplo, que é a Unicuritiba, né, que no Paraná, a Unicuritiba, como vou dizer, eles engoliram a Ânima, né, a Unicuritiba, eles engoliram a Ânima, eles foram combativos, eles foram totalmente pro front, entendeu? Foram para via, não só para via judicial, mas também política, né? Ganharam o debate político, ganharam o judicial, e eles derrubaram essa estratégia. Pelo menos por um bom tempo vai ficar na gaveta essa estratégia dessa mercantilização, dessa demolição do ensino lá, né? Quanto aqui em Santa Catarina a gente ficou, as pessoas ficaram, né, as instituições, o grupo estudantil ficou um pouco mais apaziguado, assim, digamos, nessa questão, né? Demorou para ter uma linha
efetiva de ação quanto a isso, e acabamos sendo engolidos quanto a isso, né? É importante isso, que isso seja frisado, né? Então, em questão também da pandemia, né? Ficamos também engessados quanto a isso, né? Mas teve-se alguns movimentos, né? E eles foram muito estratégicos, eles usaram a pandemia para fazer isso de uma maneira efetiva, porque eles sabiam que os alunos não iam se mobilizar tanto assim pessoalmente, né? Mais pelas redes sociais, mas mesmo assim não teve tanta adesão, não teve tanto alcance desses alunos, né? E algumas universidades, né, como a Sociesc Blumenau, ingressaram com o processo, né, acabamos perdendo por questões de morosidade também da ingressão do processo, né? Mas a luta continua, né? Porque muitas das coisas que foram contestadas nessa ação, né, e por eles também foram apresentadas e reafirmadas com toda a convicção, hoje em dia não ocorre. Né? Hoje em dia não ocorre, né? Como, por exemplo, a extensão curricular, que eles falaram que era importantíssima e era obrigatória. De fato, é obrigatória, mas do jeito que vem ocorrendo, está totalmente às avessas, né? O horário de aula, né? Os alunos, eles pagam um absurdo, né? Se matam para pagar um absurdo para ter 2h30, 3 horas de aula, né? Isso faz com que o aluno ele perca, né? Desencante, né? Do ensino, porque a gente faz um trabalho para trazer o aluno muitas das vezes para a instituição de ensino superior, né? E a hora que ele acaba chegando na instituição, ele acaba se desiludindo, né? Ele acaba achando aquilo ali horrível também, certamente, né? Enquanto a pandemia, né, na instituição de ensino que a gente faz, né, trabalha aqui e faz a movimentação, a gente não teve muitos problemas quanto à aula presencial, né? Não teve muitos problemas quanto a isso, né? Vale também essa análise, né? Porque muitas dessas instituições e desses grupos, né? Eles usaram a pandemia a favor deles, né? Por quê? Porque para eles continuar online é a melhor forma. É a melhor forma. Eles vão estar hiperlucrando em cima disso. Né? Hiperlucrando em cima disso. Porém, a gente também está algemado em saber que a gente não pode todo mundo voltar. Né? É uma sinuca de bico. Né? Certamente. Então, nessa questão aqui, agora que vai começar essa volta gradual, né? Então não tem muito que falar, né? Quanto a essa questão das aulas presenciais em meio à pandemia, né? Mas pela questão que eu dou ênfase é essa questão da mercantilização mesmo, que é esse enxugamento, né? Esse sucateamento do ensino, que vem ocorrendo de forma galopante, apressada, vence quem está mais rápido. E eles que eles estão muito mais rápidos. Eles começaram isso como uma onda, foram fazendo isso de modo estratégico, com instituições pequenas, né? Com núcleos pequenos, eles colocaram lá, fizeram tudo, inclusive na ilegalidade, né? Vale ressaltar, isso foi tudo na ilegalidade. Eles começaram com instituições pequenas como o Blumenau e depois foram avançando, né? Viram que ninguém se movia, que o movimento estudantil não estava se movendo, não estava indo para o embate, e eles foram engolindo a gente, né? Então, o que eu deixo aqui, né, para discussão, é essa questão da combatividade. Eles odeiam que a gente seja combativo, não só presencialmente, como em movimentos, em manifestações, mas como online também. Eles odeiam isso. Então, eu acho que falta um pouco mais de estruturação e também um pouco de combatividade nossa nessa questão das instituições de ensino superior privadas, né? A gente não pode dar descanso para eles. Então, acho que seria isso, pessoal. Muito obrigado. Se eu puder fazer só um apontamento rapidamente. Pode, Pedro. Já que não cumpriu os 15 minutos antes, eu te deixo. Mas é justamente isso que o Pablo falou. Essa movimentação online ela é extremamente importante, porque esses grupos educacionais eles se preocupam muito com a imagem, né? Com os investidores que eles têm.
Então, quando tu começa ali a colocar, por exemplo, no caso da Anima, desânima a educação, que é o que o pessoal faz, eles já vêm, porque eles sabem que existe um DCE, eles sabem que existe um movimento estudantil organizado, eles vêm falar com a gente, o pessoal está se movimentando, vocês não querem conversar com a gente para a gente tentar resolver esse assunto? Então, isso dá resultado. Fazer isso dá resultado. Essa preocupação com a imagem, essa preocupação com os investidores, é uma forma de pressão muito eficaz para que a gente consiga fazer essas melhorias, né? Porque a gente está nessa lógica. A gente está nessa lógica. E como representação estudantil, a gente tem que defender os estudantes dentro dessa lógica, da maneira que nós conseguirmos, né? Então, essa preocupação com a imagem deles é uma estratégia que a gente deve utilizar e que é excelente para a gente conseguir fazer essa pressão, né? Só fazer essa ponderação rapidamente. Obrigado, Pedro. Então, também a nossa outra representante da mesa, infelizmente, está sem voz, eu vou fazer, então, um pouco da fala da Júlia. Tenho acompanhado, nesse período, dos últimos 2 anos, as universidades privadas no estado de Santa Catarina, através da Bolsa do UNEDU, né? E, com isso, a gente vê como que é necessário investimento, porque quanto mais eles pensam em estado mínimo, mais a gente pensa em um estado presente na educação de Santa Catarina. Porque quando foi para salvar as universidades privadas de Santa Catarina, foi o governo que precisou estar lá, investindo através das bolsas do UNEDU, com um incentivo de mais de um porte de mais 40 milhões de reais no último semestre, que foi de concessão. Então, para ter a manutenção, a permanência do estudante nas universidades privadas e para manter esses mecanismos, empresas de educação, precisa do Estado. Porque, senão, sem a presença, eles também não estariam presentes ou estariam em falência neste momento de pandemia. Então, quando a gente vai falar de universidade privada, a gente tem que falar também que, em grande parte, ela precisa fazer o papel social, né, e de desenvolvimento da educação. Porque se não adianta você só fazer sem fazer o tripé. Sem pesquisa, sem extensão, né, e sem educação, você não consegue fazer, nesse sentido, o avanço na educação. Porque tu entra dentro de uma caixa e eu acho que vai formar um bom profissional numa caixa sem ele pensar para fora, sem ele ir para fora buscar na universidade ou no mercado de trabalho, se quiser falar de mercado de trabalho, como que ele vai pensar em ser empreendedor se ele não consegue estar no mercado de trabalho? Como que ele vai conseguir desenvolver na sociedade? Então, tudo isso passa por uma educação de qualidade com o tripé da educação. Sem ela, é balela. Nós precisamos desse investimento, incentivo e fortalecimento. Inclusive, tem um aporte de mais de 200 milhões este ano. Para o artigo, e aí, quem não conhece o UNEDU, eu vou falar das bolsas, né? O artigo tem o 170 e 170 pesquisa, que é estudo e pesquisa. O estudo, você ganha bolsa para até de cursar, era semestral, agora é anual, né? Para curso de medicina ao curso de história. Por exemplo, igual no Unisul, 10 mil, 11 mil, tem 100% de bolsa. Curso de pesquisa, você ganha 25% para fazer um ano de pesquisa em prol para a comunidade. A gente vê como a ciência é importante agora, no meio de pandemia. Ganha 25% em qualquer curso ou um salário mínimo de desconto na mensalidade. Bolsa do Pesquisa 171, ganha para a faculdade. Os 4, 5 anos ou 8 anos da medicina. Tanto a Bolsa, o 171, pesquisa e estudo, que aí tem diferenciação, né? Falar do PROESD, que é uma Bolsa de Desenvolvimento Regional, que desenvolve as cidades pequenas, principalmente Braço do Norte, né, Pedro? Temos aí desenvolvendo cidades aonde a gente vai chegar, onde não chega ninguém, não investe, se não é o Estado que vai chegar com a Bolsa do PROESD, vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver a inovação, a ciência, né? Então, a gente precisa entender que é discurso bonito quando fala de Estado mínimo, mas quando precisa, é o Estado que mantém as universidades privadas. Com o ProUni,
com bolsa SEBAS, com infraestrutura de pesquisa, né, e desenvolvimento para nossas regiões. Porque não adianta a gente enxergar na caixinha de Florianópolis e não chegar a Santa Catarina, nos 293 municípios. Com o que a Unesc impacta lá, Suzel, na região de Criciúma? O que a UNO Chapecó impacta na região de Chapecó? A Unoesc na região de Joaçaba, Pinhalzinho. O que a Uniplac impacta na região aqui de Lages e região? A FURB, a Univille. E aí a gente trabalha as outras universidades também privadas, como que desenvolve com a bolsa de estudo e a expansão no ensino superior, que cresceu, sim, nos últimos 16 anos. Então, eu passo para a Suzel e também me inscrevo para o final. Obrigada, Alex. Então, gente, eu vou colocar aqui o teu nomezinho no final, tá? A gente vai iniciar as falas, lembrando, que é 5 minutos. Assim que tiver 4 minutos, eu coloco no chat, que tem 1 minuto para finalizar. E se passar do tempo, eu vou para o microfone dizer conclua, camarada. Tá bom? Então, a primeira inscrita é a Vitória Vito, estudante de farmácia da UFSC. A palavra toda contigo, querida. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, que é a primeira vez que eu tô falando aqui, Vou primeiro, então, me apresentar. Eu sou a Vitória Vito, sou estudante de farmácia da UFSC e estou pelo Movimento Contra-Atacar, candidata à presidência da União Catarinense das e dos Estudantes. E estou vindo aqui para a nossa plenária para a gente conversar um pouco sobre as universidades privadas, que são universidades que têm uma importância dentro do nosso estado e que foram extremamente afetadas pela conjuntura da pandemia. Que se a realidade do estudante da universidade privada já era complexo antes da pandemia, ela se tornou ainda mais complexa depois desse momento terrível histórico que nós estamos vivendo, A gente teve uma realidade dos estudantes que saíram de dentro das suas universidades e tiveram que estudar dentro de casa. E se nas universidades públicas e nas universidades comunitárias, a gente teve, num primeiro momento, uma preocupação gigantesca com a permanência, nas universidades privadas, a primeira grande preocupação foi com o lucro, foi com o aumento das mensalidades. E aí, a gente tem uma União Catarinense dos Estudantes extremamente combativa e assertiva dentro das suas ações, que entrou na justiça defendendo os alunos das universidades privadas, pedindo a redução das mensalidades durante a pandemia e exigindo que esses estudantes conseguissem continuar cursando o seu estudo dentro da sua universidade, apesar da pandemia, apesar de estar dentro de casa. A União Catarinense dos Estudantes nunca largou a mão dos estudantes e nunca deixou de cumprir o seu papel. Por isso que é tão importante, nos próximos 2 anos, que a gente se atente à realidade dos estudantes das universidades privadas, que a gente esteja atento a quais são as necessidades e o que esse retorno presencial, que esperançosamente vai acontecer, enquanto a gente vê a pandemia se findar e a gente espera que ela se finde logo, para que a gente possa voltar à convivência, para que a gente possa voltar a conhecer os nossos calouros e ver as nossas salas de aula, a gente precisa estar atentos ao que as universidades privadas vão colocar para frente dos seus alunos. Se eles vão colocar novamente um aumento abusivo de mensalidades, porque agora, em teoria, volta ao presencial, ou se eles vão fazer uma defesa mais absurda ainda de que não volte ao presencial, tentando estabelecer o EAD para alunos que nunca se comprometeram e nunca pretendiam cursar uma universidade EAD. E tudo isso está no cerne da luta da União Catarinense dos Estudantes pelos estudantes de universidades privadas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês com esse debate. Acho que a gente tem muito para ouvir e muito para aprender. Queria dar parabéns pela nossa mesa, que fez contribuições excelentes, ao Alex, ao Pedro, ao Pablo. Vocês todos falaram muito bem sobre a realidade das universidades privadas. Eu sou uma aluna de públicas, mas estou aqui acompanhando o debate, já fui aluna da Unesc, e gostaria muito de estar ouvindo todos vocês e participando um pouco mais no final, tá bom? Fico aqui ouvindo. Obrigada, Vitória. Agora é o Felipe. Por gentileza, querido. 5 minutos, tá? Obrigado. Bom dia a todos, a todas, a todes. Um abraço a cada um dos colegas estudantes, companheiros de luta, de jornada. Um abraço especial ao Pedro. Fico feliz aqui de vê-lo, uma coincidência. Me chamo Felipe, faço parte do DCE Antonieta de Barros, da UDESC.
sou mestrando em educação, acabamos de sair do processo eleitoral que nos elegeu, empenhados na construção de um movimento estudantil representativo e consciente de seu papel nesse momento histórico. Consciência essa que deve guiar também a condução da nossa União Catarinense dos Estudantes, a nossa UCE. A grave conjuntura que atravessamos fala por si só. Projeto de contaminação em massa, como resposta à pandemia de Covid-19, por parte do presidente da República, o genocida e criminoso Jair Bolsonaro, ataques diários à educação, à ciência, às universidades, à pesquisa, à cultura, aos seus orçamentos e a tudo que interessa aos estudantes brasileiros. Brasil como pária internacional, escândalos de corrupção no governo aos borbotões, crise econômica com volta da inflação, tentativa clara, mas também frustrada, de autogolpe no recente 7 de setembro, escalada do neonazismo e fascismo pelo país. Enfim, a ordem do dia para o movimento estudantil, em qualquer aspecto, deve se iniciar por uma grande mobilização social a favor do impeachment do presidente genocida. Este encaminhamento é condição primeira para as nossas demais lutas. Dentre elas encontra-se o combate à mercantilização do ensino, uma consequência inerente ao modelo capitalista, onde o que vigora é o educar para o trabalho, educar para o consumo. Inverter esta lógica meramente econômica na educação para uma lógica emancipatória foi a grande tarefa de vida do nosso querido Paulo Freire, que amanhã completaria 100 anos se vivo estivesse. Não podemos permitir que as entidades e fundações empresariais gerenciem as políticas públicas de educação, ditando currículos e práticas pedagógicas em nome de ilusões, como filantropia e responsabilidade social. Se fossem tão colaborativas, poderiam apoiar iniciativas legislativas que buscam taxar grandes fortunas, como inclusive vem sendo discutido atualmente na Alemanha e Estados Unidos, essa sua implementação. A educação no capitalismo sempre foi instrumentalizada para a reprodução da hegemonia da classe dominante, que sempre resistirá a fornecer às classes populares as condições para sua libertação. Convivemos com o desmonte do Enem e de programas de financiamento estudantil como o FIES e o ProUni, além da extinção do Ciências Sem Fronteiras. Ora, precisamos nos contrapor a esta avalanche neoliberal na educação, que atinge em cheio não apenas as universidades, as nossas universidades, mas também a educação básica. A reforma do ensino médio e a BNCC precisam ser ressaltadas como reformas empresariais na educação que buscam atender às exigências do perfil de mão de obra que o mercado necessita, em detrimento de conteúdos indispensáveis para a formação humana, como sociologia e filosofia, que estão sendo duramente atingidas. Caríssimos, é momento de lembrarmos o que uniu João Goulart, Juscelino e Carlos Lacerda em 1966. Frente ampla. Devemos procurar, conforme Boaventura de Souza Santos, maximizar as convergências e minimizar as divergências, em prol da construção de consensos e da unidade para atingirmos nossos objetivos. Isso não quer dizer que devemos abrir mão de nossas convicções e projetos políticos pessoais, mas entender que nosso maior objetivo deve ser derrotar o fascismo, derrotando o projeto de poder de Bolsonaro. Por tudo isso, é momento dos estudantes catarinenses se unirem civicamente em defesa da democracia, das instituições democráticas, do impeachment de Bolsonaro, de eleições livres em 2022 e com a posse ao presidente a ser eleito. Finalizo homenageando o nosso patrono, Paulo Freire, que sempre nos inspira. Aspas. Sou professor a favor da decência
contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Fecha aspas. Muito obrigado a todos e vamos à luta. Muito obrigada, Felipe. Agora, a próxima pessoa a fazer a fala é o Pablo. 5 minutos, Pablo. Fique à vontade. Ok, obrigado, Suzana. Então, pessoal, quero parabenizar o Felipe pela fala dele, pelo Alex também. Fala importantíssima do Alex, né? Que, mais para complementar, né? Hoje, o que salva, né, as instituições privadas, né, e a permanência dos alunos é o UNEDU, né? Que o Alex colocou aqui, em primazia o UNEDU, né? Porque houve um corte massivo, né? A gente reparar, houve um corte massivo no ProUni, né? Onde muitas universidades pequenas perderam todo esse investimento que vinha do governo federal, né? Aí a gente acaba analisando e a gente vê que quem conseguiu se manter foram os grupos estudantis, né? Como Croton, Anima e tudo mais. E ao reparar, também você acaba vendo que para eles o corte não foi o mesmo que para as universidades pequenas, né? E há de se reparar também a movimentação desses grupos ao engolir os pequenos, né? Ao indexar os pequenos. E aqui em Santa Catarina, o que faz justamente a gente ficar em pé, né? Os alunos não têm uma taxa de evasão que, de certa forma, já é gigantesca, né? É o UNEDU, né? Então, como já disse anteriormente, parabenizar o grupo estudantil aí por esse trabalho. E também o Felipe falou muito bem, né? Muito bem, que hoje a questão é minimizar justamente as diferenças, né? E convergir, né? Convergir justamente para derrotar esses grupos, derrotar esse projeto, né, de mercantilização, né? Sermos mais combativos, né? Eu queria deixar isso muito frisado, sermos mais combativos aqui no estado quanto a essa questão, porque senão a gente não vai conseguir nada, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? A gente só vai se reafirmar, mas quem vai estar ganhando o projeto que vai estar ganhando vai ser o deles, né? Como já está hoje, de certa forma, né? Formando profissionais, vão ser formados profissionais despreparados, né? Consequentemente, vão se levar a outras reformas, né? Também justamente das profissões, né? Por exemplo, no direito, né? Eu faço um estudo de pesquisa no direito, que é justamente sobre o ensino, né? Hoje em dia já existe o técnico, né? Nunca foi cogitado isso, hoje já existe, né? Então, o salário já não é alto, então o profissional já sai não ganhando muito bem, então ele vai chegar e não vai ter mais vaga para ele no mercado de trabalho, né? Não só do profissional de direito, mas de outros, enfim, né? Mas todos os demais. Então, o que eu queria deixar frisado aqui é que sejamos mais combativos quanto a esse projeto de sucateamento do ensino privado aqui em Santa Catarina, né? Porque ele está a passos largos e eles não vão parar, né? Porque o projeto deles é justamente lucrar e lucrar. Eles não estão nem aí para ninguém, a não ser para o lucro deles, né? A não ser para o lucro deles e para os acionistas, né? Os estudantes para eles são só números, não só os estudantes, mas como os professores também, né? Então, encerro minha fala por aqui, frisando isso mesmo, né? Sermos mais combativos para que a gente acabe resistindo mais e ganhando mais conquistas, né? Nesse meio privado, né? Nesse meio privado que hoje, de certa forma, já tenho essa fala há um bom tempo, se não tomarmos cuidado com o meio privado, a lógica de mercantilização e sucateamento do meio privado, essa lógica ela se encaminha para a pública também. A partir do momento que as privadas estão dominadas e engolidas, uma reforma do ensino federal, do estadual,
e essas empresas comprando, não vai ser diferente, não vai ser difícil. Vai ser no estalar de dedos, vai ser um movimento gigantesco e vai acontecer da noite para o dia, né? Com o governo Bolsonaro mesmo, isso não vai ser um problema, né? Ou qualquer outro neoliberal que assumir, né? Então, no mais seria isso, pessoal. Quero agradecer vocês aí. É isso aí, valeu. Muito obrigada, Pablo. Eu gostaria de chamar o Jonas, por gentileza, 5 minutos, tá? Oi, pessoal, tudo bom? Sou o Jonas, para quem não me conhece, eu estudo psicologia, eu atualmente estudo na Univille, mas estudei por um bom tempo psicologia na Uniaselv e também estudei arquitetura e urbanismo lá. Então conheço bastante um pouco da realidade dos estudantes das universidades privadas. E a UCE sempre teve um papel importante na construção dos estudantes, né? Independente, né, de qual instituição superior esse estudante estivesse alocado, a UCE sempre conseguiu contribuir com o debate, tanto para o avanço das bolsas, né, como o ProUni, o FIES, como também da própria interiorização da universidade, da popularização e tudo mais, né? A gente vinha num tempo, até pouco tempo, né, até uns 5 anos atrás, não sei se isso seria pouco tempo, mas a gente vinha até um tempo com um avanço muito grande, né? A gente discutia, antes do golpe lá da Dilma, a gente discutia o avanço do ProUni, a gente discutia, né, o avanço do FIES, e agora a gente está discutindo a permanência do ProUni e do FIES. Isso mostra o quanto a política ela tem virado a chave e tem excluído cada vez mais a possibilidade dos estudantes tanto entrarem na universidade como também se formarem, né? Porque também tem isso, a gente também tem que pensar que quando a pessoa entra lá, ela está ali por um objetivo, né? Ninguém quer trancar o curso, ninguém quer desistir do curso por falta de dinheiro ou por falta de possibilidade de estar na universidade. E aí existem alguns marcadores sociais importantes para a gente pensar na construção desses estudantes, né? Eu, enquanto um homem gay e autista, eu consigo olhar para as questões LGBTs e para as questões das pessoas com deficiência dentro da universidade com uma forma um pouco mais sensível, até porque é uma coisa que eu vivo no dia a dia. Quando a gente olha, por exemplo, para a última pesquisa de censo educacional que aconteceu em 2019, foi publicada em 2020, a gente tem, por exemplo, a formação naquele ano de estudantes de nível superior, cerca de 19 milhões de estudantes de ensino superior se formaram naquele ano, e desses 19 milhões, 252 pessoas eram pessoas com deficiência. Era menos de 1% de pessoas com deficiência que chegaram a se formar. Nas questões LGBTs não anda muito diferente, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de inserir a população trans na universidade, até porque, né, o movimento secundarista já discute a evasão escolar da população LGBT, principalmente da população trans, e aí agora a gente tem vivido um ataque cada vez mais recorrente a essas populações, o que vai, né, levar a mais questões, né, a maior evasão escolar, inclusive a maior evasão do ensino. E aí o movimento social, né, isso, o movimento LGBT, o movimento estudantil andando juntos é extremamente essencial. Não tem como discutir a universidade sem a gente discutir o movimento estudantil e o quanto esse movimento estudantil consegue organizar os estudantes, formar lideranças e aí trazer pautas, né, para o aperfeiçoamento da universidade, para a interiorização e tudo mais. Então, pensar no movimento estudantil é automaticamente pensar em como os estudantes estão se organizando e a importância da organização estudantil para o próprio debate do ensino. E aí a UCE, a União Nacional dos Estudantes, os centros acadêmicos, os DCEs, têm uma função primordial nessa construção. Eu encerro a minha fala aqui, saudando todas e todos que estiveram nesse espaço, construindo um movimento estudantil, saudando, né, a gestão que se finda, né, e deixando aqui meu apoio à Vitória Vito, né, uma mulher LGBT, né, estudante de farmácia, estudante de uma universidade pública que consegue fazer o debate sobre várias questões da universidade, consegue discutir o estudante catarinense juntamente com os estudantes catarinenses.
Então, um grande beijo a todos e bom congresso. Muito obrigada, Jonas. É sempre um prazer dividir um espaço com você, viu? Agora é a Larissa. 5 minutos, Lari. Obrigada, Cizel. Oi, gente, bom dia, quase boa tarde. Eu sou a Larissa, eu estou como diretora regional da OCE, mas também sou presidente da União da Juventude Socialista de Joinville. E o Jonas trouxe um pouco sobre a evasão escolar, e eu acho que a gente tem vivendo uma dificuldade ainda maior nisso, né? Desde o início da pandemia. Desde 2015 isso piorou, mas com o início da pandemia ficou pior ainda, principalmente dentro das privadas. Eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém que teve que desistir da faculdade, porque com o início da pandemia foi demitido, teve o salário reduzido, e isso é a realidade que a gente está enfrentando hoje nas privadas. E é a dificuldade que a gente vai ter pós-pandemia. E porque essa galera que saiu, eles não vão voltar? Eles querem voltar, mas a gente precisa de políticas públicas que garantam o retorno dessas pessoas para a faculdade. E eu acho que é um trabalho nosso, do movimento estudantil, em garantir que essas pessoas retornem. E eu acredito, inclusive puxando um pouco sobre a precarização do ensino, durante a pandemia a gente também teve, acho que isso se acentuou, porque os grandes grupos de educação se aproveitaram desse momento delicado que a gente está vivendo para precarizar ainda mais o ensino. E pós-pandemia isso vai ser uma dificuldade, porque a gente vai voltar e o EAD, como que vai continuar? Vai ser ensino híbrido? A gente vai voltar totalmente presencial? Então, vai ser um debate. E, inclusive, nisso a gente entra no Grupo Ânima, que o Pablo trouxe sobre a dificuldade encontrada hoje pela Unisociesc, Unicuritiba, e agora sobre várias outras universidades que foram compradas pelo grande Grupo Ânima, mas, ao contrário dele, eu não vou dizer que a gente não foi combativo. A gente foi muito combativo. A gente respondeu muito forte ao Grupo Ânima. Só que, infelizmente, eu acredito que a gente não vença tudo e por mais que a gente tente, às vezes, ver o movimento estudantil como invencível, a gente não é invencível, a gente, às vezes, perde, mas eu acredito que não seja uma perda total. Na verdade, a gente acaba conquistando um novo espaço. Eu acho que o mais importante é isso. A gente, aos poucos, conquistando o nosso espaço, a nossa voz dentro das universidades. E hoje a gente pode ter perdido uma batalha, mas a gente está se fortalecendo para futuramente a gente ganhar a guerra. E eu acho que essa guerra vai vir com a pós-pandemia, que é com os aumentos abusivos das mensalidades, que a precarização mais ainda do ensino, toda essa discussão do ensino híbrido. Então, eu acho que a gente tem que buscar se fortalecer, a gente se fortalecer dentro dos nossos CAs, dos nossos DCEs, dentro da nossa juventude, ou independentemente também, mas a gente... eu acho que defender a União Catarinense dos Estudantes e legitimar ela, porque ela é a entidade que vai ser combativa. E se não formos nós que vamos dar essa força para ela, quem que vai fazer? Porque a entidade, a UCE, ela não é só eu que sou diretora, o Luciane que está saindo, a Vitória que está entrando. Eu acho que a UCE somos todos nós, Os centros acadêmicos são a UCE, os alunos independentes são a UCE. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto. Eu acho que a gente está sendo muito combativo, óbvio que a gente tem muitos pontos para melhorar aí, muita luta ainda para ter, e eu acho que a gente já teve grandes conquistas, como o ProUni e o FIES, que foram lutas conquistadas pela UCE, pela Uni, e eu acho que a gente ainda tem, nesses próximos 2 anos, nos próximos 4, nos próximos 6, ainda muitas coisas para conquistar, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E, só para finalizar, eu acho que trazendo aqui para o meu município, no caso que é Joinville, a gente também tem as dificuldades no município, lutar em defesa do passe estudantil, que ainda é uma dificuldade, eu sei que algumas cidades já têm, mas aqui na minha cidade, Joinville, a gente infelizmente não tem nem o meio passe estudantil, imagina o passe livre, então eu acho que a luta, além da luta estadual, mas sim a municipal de cada cidade. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Lari. Agora é a Brenda. Por gentileza, Brenda, a palavra está com você. 5 minutos. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, não sei. Eu sou a Brenda, faço parte do Centro Acadêmico de Direito Celso Viggers, lá da Univale, Campus Cobrasol. Um dos únicos centros acadêmicos, o único, eu acredito. Eu estava ouvindo a fala um pouco das pessoas que passaram aqui e falou muito da mercantilização do movimento estudantil e foi citada a Ana
etc. Eu me lembro muito sobre nos primeiros meses que eu fui pesquisar sobre a UNE, a UCE, e eu fiquei muito encantada com a forma que a UNE combateu a ditadura, né? E se permeou pelo movimento fascista e pelo movimento autoritário que estava vivendo naquela época, né? E hoje eu vejo tanto retrocesso nessas entidades, porque de uma entidade forte como a União Nacional dos Estudantes e a União Catarinense dos Estudantes, só que como foi combativo, né, contra a Anima, sendo que a gente passou por uma coisa muito pior, que era um movimento autoritário. Inclusive, nessas manifestações do MBL também, a UNE teve uma participação com o movimento da MBL. Então, o que a gente tem que pensar sobre esses movimentos e essas contrapartidas que a gente tem enquanto entidade, né? Hoje a gente tem aquele movimento da UJL, né, que vem para nos dizer o quanto a gente tem que se unir cada vez mais, né? E a gente tem que ser mais combativo. Esse é o meu foco, na verdade, né? Para ser combativo, porque acho que a gente tá perdendo a mão aí um pouco. Porque a gente vamos falar numa reunião, ser polido, ter inscrição, tudo certinho. E aí a gente deixa o JL entrar, deixa o JL dominar os nossos espaços, os movimentos liberais dominar o nosso espaço. Acredito que esse não é o foco do movimento estudantil, né? Porque a gente foi muito combativo e no governo Bolsonaro a gente tem que ser muito mais, né? Então, fica um pouco mais a visão sobre ser um pouco mais forte e intenso nesses próximos anos, né? Porque o liberalismo está flertando o tempo inteiro com a esquerda para poder dominar, né? Então a gente deve se unir mais, né? Enquanto entidades. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Brenda, pela sua intervenção. Lucas, é você. Pode falar, 5 minutos. Bom dia, pessoal. Fiquei muito feliz, muito grato de poder estar participando desse debate. Também confesso que é o primeiro que eu estou participando, então aí espero conseguir me expressar e ser bem claro, coeso, correto, sem nada filosófico, apesar de enxergar a importância disso, como bem o professor Felipe comentou, né? Por onde eu vou começar? Eu vou começar falando um pouquinho da minha história. Por que isso? Porque acredito que a minha história talvez reflita na de muitos brasileiros e brasileiras que estudam, ou que ainda não, por algum motivo. Eu sou filho de empregada doméstica e pescador. Eu estudei em escola pública minha vida inteira, batalhei muito para conseguir uma bolsa e conseguir ingressar no ensino superior. Então, assim, a gente já tem esse primeiro ponto, essa primeira realidade, que acredito que seja a realidade de muitos brasileiros e brasileiras, né? Que só consegue ingressar ao ensino superior com esses auxílios que o governo disponibiliza. Vale frisar e bem lembrar que esse auxílio veio por parte do governo do PT, né? Da Dilma. E então, assim, eu sou muito grato porque isso é um fato. Não é um achismo, não é uma opinião. Isso é um fato de que há um auxílio, há uma bolsa, então você consegue ingressar no ensino superior. De outra forma, isso não existe. Isso é achismo. Que isso fique bem claro. Então, não vamos, eu procuro não me basear com opinião, e sim com dados e com conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu ingressei, então, no ensino superior e lá, e aqui, porque eu ainda estou estudando, eu sou estudante de fisioterapia, eu encontro muitas dificuldades. Uma delas é o acesso à própria faculdade, mesmo sendo bolsista do ProUni. Gasto 4 horas, gastava, né, quando morava aqui no Rio Grande do Sul, acabei mudando para Santa Catarina, gastava em média 4 horas de deslocamento até a faculdade. Então, assim, o custeamento desse ônibus, até que se tenha um passe estudantil, ele existe.
Você precisa se deslocar para ir até a faculdade. Você precisa de uma alimentação para ir até a faculdade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que é de extrema importância se pensar nesse tipo de realidade que todo brasileiro e brasileira passa. E que isso é de extrema importância de ser avaliado pelo governo, que é quem cuida se isso está acontecendo de forma correta ou não. Se isso está acontecendo ou não acontecendo. Né? Agora eu me impressionei o pessoal de Joinville falando que ainda está se buscando iniciar políticas de transporte para os estudantes. Gente, século XXI, pelo amor de Deus. Será que agora que descobriram que a gente precisa de transporte para poder se deslocar para a faculdade, que essas pessoas precisam de auxílio? Eu não me impressiono em nada. Quando, ano passado, em 2020, o presidente da Caixa Econômica Federal se pronunciou dizendo que ele descobriu que haviam pessoas em zona de pobreza. A gente não se impressiona muito com isso. Com uma fala dessas, né? Presidente da Caixa Econômica Federal falando esse tipo de coisa. Eu vou voltar ali, então, pela questão do ProUni, a questão das cotas e a organização do FIES. É de extrema importância, então, esses recursos para que a gente consiga permanecer com acesso a essa educação. Por quê? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu estou sendo sarcástico, mas, assim, para que você tenha cultura e conhecimento, é necessário ter educação. Senão a gente vai ser só baseado em achismo, né? Tem muitos livros aí que trazem muito achismo e opinião, histórias diversas, mas trabalho acadêmico e científico só é construído de uma forma, através de ensino superior de qualidade, de investimento e educação. E é isso que a gente busca e o que a gente precisa. O achismo a gente deixa de lado, né? E aí, em pequenos nichos, em pequenos grupos, a gente não pode estar generalizando e querendo que isso, né, opinião, achismo, como a gente encontra, por exemplo, em governos neoliberais, esses achismos a gente só deixa para pequenos grupos. A gente não pode contaminar o restante da população. Vamos, que nem estavam falando, né? Vão para o Afeganistão. Vão para o Afeganistão. Deixa a gente aqui com conhecimento, com ciência e com cultura, que é o que a gente quer. Aí vai de encontro com a fala de muitos colegas. Eu não quero me estender aqui, mas eu vou frisar e lembrar que é importante a gente se posicionar. E eu fico muito, muito grato por esse espaço de poder estar debatendo e poder estar trazendo esses fatos, porque a gente, sim, mais do que nunca, essa pandemia demonstra que a gente tem que se posicionar. Porque senão, essa opinião alheia, baseada em achismo, ela toma conta e prevalece. Isso não pode acontecer de forma alguma. Nossa, tem muita coisa pra gente falar, esse assunto muito pano pra manga, que nem a gente diz, né? Mas um dado que me impressiona e que me bateu muito, assim, é o acesso ao recurso tecnológico. Eu, por exemplo, não tenho notebook, meu notebook estragou, eu não tenho acesso a esses recursos, tenho acesso ao celular para fazer trabalho acadêmico, para me comunicar, graças a Deus tenho celular e eu tenho como pagar um plano de internet. Mas, por exemplo, agora eu estou desempregado, trabalho como autônomo. E essa realidade eu acredito que seja de muito também. Então, como manter a faculdade, como manter o ensino superior com 14 milhões de desempregados? Que tipo de gestão de governo é essa? Que investimento é esse? Que olhar esse governo está tendo para as pessoas? Esse pulguinho atrás da orelha, esse puxão de orelha e essa reflexão que a gente tem que ter, a sociedade como um todo, eu acredito. Aqui é um grupo pequeno de pessoas, mas eu acredito que vai reverberar essa nossa comunicação, né? Agradeço muito pela fala, espero ter trazido aí as palavras mais assertivas possíveis, e agradeço bastante, pessoal. Grande abraço. Muito obrigada pela sua intervenção, Lucas. Sempre muito importante ouvir vocês. Agora é Zé Felipe. 5 minutos, tá? Eu sou o Zé Felipe, né? Fiz parte da gestão plena da UCS durante esses 2 últimos anos, né? Sou presidente da UJS Criciúma atualmente. E a questão que está perseverando, né? E aí eu acho que a gente tem que adentrar mais ao tema, é sem dúvida a questão da combatividade, que eu acho que a gente falou muito aqui durante a plenária. Né? E aí a Brenda vem e diz, né, na fala dela, que a UNE e a UCE foram muito combativas durante a ditadura militar. E de fato, né, a UNE e a UCE foram combativas durante a ditadura militar, foram combativas durante
os eventos democráticos, que a gente precisou lutar pela democracia, e, de fato, também é combativa contra a ânima, né? É combativa contra a ânima, luta contra o desmonte da educação, luta contra a mercantilização do ensino, e de forma sempre muito ativa, né? E também vem sendo muito ativa durante a pandemia, né? A gente vê lutas da UCE nesse período que, se não fosse a UCE, os estudantes não teriam o mínimo, né? Como o camarada que me precedeu, né, falou sobre a questão dos computadores, sobre ele não ter um computador para acessar a aula, né, e sobre os alunos que muitas vezes não têm internet, né, e se não fosse a luta da UCE, por exemplo, né, de ir falar com as reitorias, lá na Unesp em Criciúma, por exemplo, não teria computadores sendo disponibilizados para os estudantes, não teria internet sendo disponibilizada para os estudantes. Se isso acontece, é porque a UCE foi até a reitoria e fez o contato com a reitoria e falou com eles para que então a universidade fizesse a disponibilidade desses computadores da internet para os estudantes, sabe? Então, assim, não é falta de luta, não é falta de combatividade. Tá? E também não é falta de diálogo, porque a gente vai até as universidades, a gente fala com as universidades, a gente tenta convencer as universidades de fazer o que é melhor para os alunos. E quando a gente é ouvido, isso é feito. E quando a gente não é ouvido, a gente luta. E essa luta vai continuar enquanto a UCE persistir. Né? Porque essa entidade é a única entidade em Santa Catarina que continua forte lutando, na única entidade estudante que continua forte lutando em todos os cantos de Santa Catarina contra o desmonte da educação, contra o governo Bolsonaro, que vem desmontando a educação, que desmontou a ciência, que desmontou os investimentos nas universidades. E quando a gente fala de universidade privada, a gente tem que falar do ProUni, a gente tem que falar do FIES, que são super importantes para que os estudantes tenham acesso à universidade e que vêm sendo desmontados. E a UCE vem lutando contra isso, né? E vai, sem dúvida, continuar lutando, né? E também, muito importante a gente falar de permanência universitária. E quando a gente fala de permanência universitária, é importante a gente lembrar que não basta o estudante entrar na universidade. A gente tem que defender que esse estudante ele tenha o que comer, porque se ele não come, ele não estuda. A gente tem que defender que esse estudante ele tenha transporte para chegar na universidade, porque se ele não chegar na universidade, ele não estuda. E quando a gente fala de pandemia, a gente tem que defender, sim, que o estudante tenha um computador para entrar na aula. Porque se ele não tem um computador, ele não estuda. Né? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que lutar. Né? E que a gente luta, sim, ativamente e que temos que continuar lutando. Né? E eu tenho muita fé que a próxima gestão vai fazer tanto quanto, se não ainda mais, do que essa gestão fez. Né? Uma gestão que lutou não só contra um governo, não só contra a educação precarizada, mas que lutou também contra uma pandemia, que é muito difícil. E lutou com glórias. E aí é esperar que na nossa próxima gestão faça ainda mais. Muito obrigada, Zé Felipe, pela sua intervenção. Agora é o Alex. 5 minutos, Alex. Obrigado, Suzel. Eu acho que é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa em universidade privada, separa-se de universidade pública, né? Universidade privada, ela detém uma grande diferença. Quando foi surgir o UNEDU, por exemplo, pelo nosso deputado Pedro Xay, né, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, né, a gente tinha mais de 80% dos estudantes de Santa Catarina em universidades comunitárias. E 20% desses, 10%, desculpa, era 90% em comunitárias e 10% em privadas. Hoje, com a mercantilização do ensino e com o processo de retirada, né, da forma de pensamento crítico
dessas universidades privadas, barateou-se o ensino nas privadas. Com isso, nós temos hoje o inverso que nós tínhamos nas décadas de 90. O maior número de estudantes de baixa renda nas universidades privadas, tendo acesso a um ensino precário, né? Por exemplo, você não passa por aí, não tem um outdoor de R$ 49,90 uma graduação? R$ 79,90 uma outra graduação? R$ 119,90? A gente paga as duas primeiras, tu paga só a partir da terceira? Gente, isso é mercantilização do ensino. E nós temos que debater isso. R$ 99,00 a Unisul? A primeira mensalidade, né? Isso é mercantilização do ensino. Que tipo de cidadãos e cidadãs nós vamos estar formando para o mercado de trabalho? Ou quer dizer, para o mercado de trabalho. Mas que mercado de trabalho? E o pensamento crítico fica onde? A pesquisa e extensão fica onde? Nós temos que ter essa clareza. Nós temos avanços nesses últimos anos em bolsa de estudo, mas nós temos parado na permanência estudantil. Porque bolsa de estudo é uma coisa, permanecer na universidade é outra. Quando nós estávamos presencial na Unisul, eu descia da Unisul Norte, tinha bolsa cópia, R$ 50,00 para quem tinha o cadastro único. Porque você tem que se manter na universidade. É a mesma coisa você ganhar uma bolsa do Unedu de 75% para cursar medicina. Ou 100%. A pessoa está lá no índice de carência 5, abaixo de 5. Gente, como que ela vai se manter na universidade? Como que ela vai comer, pegar transporte, comprar equipamentos? Ela tem que fazer residência, internato. Nós temos que pensar que tipo de estudantes estão nessas universidades. E aí que me preocupa muito que o MEC liberou curso de direito online, totalmente online. Né? E aí a gente vem pensar que vem por aí, agora com o ensino remoto, né? O sucesso que estão vendendo o ensino remoto, vamos ter mais matérias de forma EAD nos currículos de todas as universidades, principalmente as privadas. Começou com 20%, já está em 40%. 40% da grade curricular pode ser efetuada por EAD, mesmo se ela for presencial. E aí eu pergunto, uma universidade que vai fazer uma pesquisa de alunos que não tem computador ou computador e internet pela internet, conhece os seus acadêmicos? Como que vai chegar nos acadêmicos? Nós precisamos pensar de como essas pessoas, esses estudantes, essas estudantes, se alimentam e querem algo para a sua vida. Então, a gente tem que falar do ensino privado, que ele só existe por causa do governo do presidente Lula. Que houve uma democratização do acesso à educação. Mas houve, né, um retrocesso nesse governo. E terminando, Lula 2022. Um abraço. Obrigada, Alex. Eu estou inscrita, sou a última pessoa inscrita. As inscrições acabaram na última fala da mesa e a gente vai encerrando a mesa, tá, pessoal? Porque até já é meio-dia, a gente precisa encerrando o debate, porque todo mundo precisa comer e aí daqui a pouco tem mais umas mesas aí para a gente discutir o Congresso, né? Bom, eu me chamo Suzel, para quem não me conhece, sou estudante de psicologia aqui da Universidade Extremo Sul Catarinense, faço parte da União Catarinense dos Estudantes, sou diretora de cultura. Estou aí findando uma gestão também junto com o Alex.
né? Discutir universidade privada ou discutir as universidades no Brasil, a gente precisa pensar um pouco sobre o que eles querem com a educação no Brasil, né? Eu também venho de universidade pública, de escola pública, né? Consegui ingressar numa universidade paga, ela não é privada, mas é paga, por conta do FIES e das bolsas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção também é para que nós estudamos, né? As universidades, principalmente as universidades privadas, têm um perfil de preparar a gente para o mercado de trabalho, para a gente ser só mão de obra, né? Uma mão de obra um pouco mais qualificada. Sendo que a educação, e ela precisa ser dita, a educação ela precisa ser discutida para criar um povo crítico, para que nós tenhamos pensamentos críticos, autônomos, pensamentos que a gente consiga desenvolver os espaços que a gente está enquanto cidadãos e cidadãs, né? Nós não devemos, né, dentro da educação, ser pessoas que sejam facilmente manipuladas. O Lucas deixou muito claro aqui, né? A educação faz com que a gente não trabalhe com achismo, mas sim tenhamos embasamentos científicos para que consigamos ter uma análise daquilo que a gente vive dentro do nosso país, da nossa cidade, da nossa universidade, e a educação sucateada, uma educação privada, onde não tem um estímulo crítico, um estímulo para a gente conseguir pensar, faz com que a gente tenha só um diploma e sair aí trabalhando a qualquer custo, né? Quando a gente trata de um problema econômico, de uma crise econômica, falta de emprego, a gente teve, por exemplo, o ministro da Educação dizendo que educação não é para todos, é só para alguns, e que engenheiros, enfermeiros, enfermeiras, médicos, né, mais ou menos, a gente sabe a classe das pessoas da medicina, né, ainda é muito elitizada, a gente não tem ainda um grande acesso da população trabalhadora, né, nos cursos mais caros, mas pessoas que se formaram trabalhando de Uber como se isso fosse um problema nosso, pessoal nosso. Mas não é, a gente sabe que não é. A falta de emprego é um problema social de um desgoverno que está aí. Então, não é culpa da nossa formação estarmos num emprego sucateado, num emprego que esteja aí sem a problematização da CLT, né? A gente não tem uma base da CLT hoje por conta do sucateamento do emprego também. Então, o que a gente tem hoje? Um Brasil onde o ministro da Educação fala que a educação é só para alguns e que muitos de nós nos formamos e vai trabalhar de Uber porque a gente não tem competência para discutir a nossa profissão. E aí a gente vem se deparando com uma educação extremamente sucateada, o Alex deixou muito claro aqui, né? Falou, não vou me repetir, mas universidades falando sobre cursos extremamente baratos para lucrar. A lógica da educação privada é essa, é o lucro. Quando a gente discute uma lógica da educação para a emancipação do povo, para que esse povo tenha aí um pensamento crítico e consiga dirigir a sua vida, consiga participar da construção do seu país. E é por isso que eles têm tanto medo assim, do pobre, da favela estar dentro da universidade, uma universidade com qualidade, porque se a gente tomar consciência daquilo que fazem com a gente, Bolsonaro não estaria mais no governo. Estaríamos aí com um governo que seja pautado na realidade da vida do brasileiro. E aí vou dizer, né, vou aqui, talvez não seja uma opinião tão popular assim, quando a gente, como diz o nosso professor, que estava aqui da UDESC, que quando a gente discute frente ampla, nem sempre os locais são confortáveis. Às vezes, teremos que conversar com aqueles que não concordamos muito, mas discutir aquilo que hoje é necessário, que é fora Bolsonaro, que matou mais de 500 mil pessoas no Brasil, que faz com que estudantes não consigam estudar, que faz com que o povo brasileiro passe fome. Muitas vezes nós teremos que ir em espaços desconfortáveis para derrubar aquilo que hoje é necessário, que é o Bolsonaro. Depois, a gente discute nossas ideologias, a gente discute os projetos, né, que a gente precisa discutir. Hoje é fora Bolsonaro. É urgente, é emergente e é necessário. Bolsonaro está matando o povo brasileiro. Bolsonaro, para além de estar matando o povo brasileiro, não quer que nós, pobres,
que nós, da periferia, tenhamos acesso à universidade. Porque quem passa fome, quem não tem onde morar, não estuda. Não estuda. Porque não tem como a gente ir para a sala de aula passando fome e não tendo o que comer. O preço do mercado está gigante. A gente vai no mercado para fazer uma compra de uma semana e gasta R$300. Qual é o brasileiro que tem hoje R$300 por semana para se alimentar? Então, a permanência estudantil, e eu concordo com a primeira fala da Nayane, que é a questão da pauta econômica. A gente precisa discutir emprego, renda e educação. A lógica da educação precisa estar pautada na emancipação do povo e a gente precisa discutir o emprego para o nosso povo. A gente precisa discutir permanência para o nosso povo. Se não há vida, não há educação. Se não há educação, não há povo emancipado. Então, a União Catarinense dos Estudantes tem aí, na próxima gestão, um grande desafio, que é o pós-pandemia. Né? A gente está aí caminhando para que a nossa população esteja toda vacinada, depois de muita luta, de muito ir, né, para o embate político, discutir vida, pão e educação, a gente está caminhando para o fim da pandemia, graças à vacina, à ciência, às universidades, né, que produziram essas pesquisas. Então, a gente precisa discutir o pós-pandemia também. Como é que vai ser essa educação privada pós-pandemia? Como é que vai ser as aulas pós-pandemia? Porque o ensino remoto está aí. Como que a gente vai discutir isso depois? Como que a gente vai discutir a juventude trabalhando? A juventude trabalhadora e que estuda. Como que a gente discute o movimento estudantil que precisa ter os estudantes das instituições privadas dentro do movimento estudantil, só que essa galera que trabalha o dia inteiro? Como é que vai ser esse movimento estudantil para aglutinar essa galera que trabalha 8 horas, 9 horas e ainda estuda à noite? Como que vai ser esse movimento estudantil? Como que vai ter essa inclusão? Temos diversos desafios. Quanto mais a crise se agravar, mais difícil vai ser para nós nos organizarmos. Então, a gente precisa se atualizar no método que a gente faz. Para passar em sala, para discutir e ver a realidade do povo que está dentro da sala de aula, seja ela virtual ou não. Para concluir a minha fala, gente, eu gostaria muito de agradecer esse espaço, agradecer cada um e cada uma de vocês de colocarem aqui a sua opinião, sabe? É assim que se engrandece o movimento da União Catarinense dos Estudantes. É ter gente de todos os espaços de Santa Catarina falando a sua realidade. E por isso que eu agradeço tanto vocês de estarem aqui falando o que vocês acham, o que vocês querem para os próximos 2 anos de União Catarinense dos Estudantes. Eu espero vocês estarem mais próximos também da UCE nos próximos 2 anos, de estarem com a gente ali. Chamem os diretores, chamem a turma aí da UCE para estarem entrando dentro da universidade de vocês pós-pandemia, ver vocês presencialmente, espero, né, que a gente consiga isso, porque nada melhor do que olhar no olho dos estudantes presencialmente, conseguir, né, ir num bar, discutir movimento estudantil, de fato, presencialmente. Mas se não for possível, estaremos aí no processo remoto. Então, gente, finalizamos o nosso debate, a nossa sala foi toda gravada, a gente vai disponibilizar o acesso da gravação depois, todo o debate, mas a gente continua no período da tarde, a mesa de públicas está rolando também, quem quiser participar, vai estar no e-mail de vocês o link, e aí até o próximo debate, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente novamente, tá? Até mais. Alex, quer finalizar? Dar um tchauzinho aí para a turma? Agradecer e dizer que, findando essa gestão, continuamos à disposição de todas, todos e todes que tenham interesse de lutar por uma universidade inclusiva e plural. Tchau, turma. Até mais.